Salve, salve, rapaziada, de Rocha Cast aqui. Hoje a gente está cobrindo o evento, a virada do Mindset. Hoje está sendo um dia incrível, estamos conversando com pessoas maravilhosas. E, claro, né, não poderia deixar de rolar aquele podcastzinho. E hoje vai ser bem rapidinho, mas com bastante conteúdo. Eu acabei de brincar aqui, né, que é o famoso 30 minutos que vale por 3 dias de conhecimento para a sua vida. Eu tô aqui do meu lado, a Ludmila, doutora Ludmila. Ela é business coach e ela vai explicar um pouquinho como funciona esse meio de trabalho dela, o que seria um business coach e como acessar a vida das pessoas para ajudá-las a crescer em seus negócios. Tudo bom, Excelente. Tudo bem, Daniel. Olha, é um prazer estar aqui com vocês em New Jersey. Eu acho que vocês são de New Jersey New mesmo, Jersey localizado mesmo, lá tem de raizão. tudo. Legal. Eu venho da Califórnia, né? Então eu moro na Califórnia. Vim para cá a convite do Paulo Amazonas, que é um aluno meu, mentoriado meu. Mas o business coach, ele é o seguinte, é quando você orienta as pessoas para alguma função empresarial. No caso, as pessoas elas veem a atividade como coach, como uma atividade, por exemplo, um terapeuta, né? Ou Uhum. uma atividade até médica, psicológica, né? A gente vai lá e faz aquela atividade. Mas como que o psicólogo tem cliente? Como que o profissional, o coach, por exemplo, o terapeuta tem cliente? Ele precisa montar um online coaching Sim. business. Ou pode ser um presencial também. Não precisa ser online, não, tá? Só desculpa aqui Trabalho os dois, tanto é, presencial é, quanto. quanto online. Mas o que eu ajudo, eu sou online coaching, business mentor, porque eu ajudo as pessoas do ponto de vista de montar um online coaching business. Então, como que eu faço para poder ter uma oferta para o meu cliente? Como que eu faço para poder adquirir clientes, né? Como que eu faço para poder eu ter meu nicho? Eu não sei decidir. As pessoas têm muito o life coaching, né? Uma Uhum, forma mais sim. generalizada. Como que eu faço para eu poder chegar a impactar mais vidas com menos tempo possível, porque aí sai muito daquela coisa do one-on-one também, que é muito Sim. time consuming. Como que eu faço para poder escalar meu negócio? Então, ah, só fazendo um, um, Sim. um background aqui em relação a como é que eu comecei isso, eu vim aqui para os Estados Unidos e não podia estar como médica. Sim. Então, iniciei o Mindset Coaching Business. Eu comecei a atuar como Mindset Coach. Falei, ok, vou ajudar as pessoas a desenvolverem sua mentalidade, porque era o que eu fazia, amava fazer, ajudar pessoas com a mente, como psiquiatra. E eu falei, agora, mas eu não vou pensar na doença, na depressão, na ansiedade, eu vou ver como é que eles querem, o que eles têm que fazer para poder eles conquistarem sonhos, Oh, né? legal. E o foco era brasileiros que moravam aqui. Na verdade, as pessoas começaram a vir porque nós brasileiros perdemos nossos sonhos, Sim. deixamos nossos sonhos um pouquinho para lá. Apesar de morar aqui ser uma realização de um sonho, mas fica naquilo, né? Fica naquela É, vidinha, né? você acaba Sem meio muita que se afastando um pouco de quem você realmente é de quem você psicologicamente é. falando e meio que vive no automático. Tanto que quem tá aqui fala bem assim: nossa, parece que o tempo aqui voa, mas não, é porque você liga o automático e E as vidas só esquece, passa. E isso é muito interessante esquece dos porque. seus sonhos também, originais. Por que Exatamente. que você veio para cá? O que que você vai fazer? Quem é você? Você se esquece, perde. Então eu comecei, Daniel, com essa história do mindset coaching. Foi tão bom. Foi tão bom, meu negócio realmente assim decolou, tava fazendo 50 mil todos os meses. E aí começaram a vir vários profissionais, $50 mil, tá? Vários, Caramba. vários profissionais médicos fazendo house cleaner, fazendo Uber, fazendo delivery, que nem eu, meu primeiro ano de América. É, é. Sim, são Médicos, empresários. advogados, grandes empresários no Brasil. Aí vinham para mim pedindo ajuda. E que eu percebia, terapeutas, psicólogos, que eu percebi que eu poderia entregar para eles esse sistema que era o que eu aprendi investindo em vários mentores, todos americanos. Já tive mais de 4 mentores. Cada ano eu entro numa mentoria diferente para poder me evoluir no aspecto que eu queira evoluir, que eu acho que eu estou precisando. Que é muito importante isso, é uma das chaves do sucesso. E aí eu peguei e falei, olha, eu preciso ensinar isso para as pessoas também, porque elas estão me pedindo, como que você conseguiu, Ludmila? Como é que você consegue ser mindset? Começa a me ajudar com isso. Aí comecei a surgir o Mente de Impacto Pro, que é o Legal. meu método que eu ajudo profissionais a desenvolverem, a montarem um online coaching business e a faturar no mínimo $10 mil por mês. É meu goal para cada um dos meus alunos. Aí assim que começou, Ludmila como business coach. Caramba, que legal. E qual foi o momento que você sentiu essa dor
dessas pessoas, poxa, médicos, não são pessoas comuns, igual a gente acabou de falar, empresários. Em que momento que você viu essa dor deles e falou assim, cara, dá para ser trabalhado isso, porque essas pessoas têm potenciais e não estão atingindo o seu máximo potencial? No momento que eu me olhei dentro deles. Uau, ó, isso é legal. É. É você se Então colocar na posição do outro. eu me via lá. Era eu aqui. Em 2019 eu vim para cá, para os Estados Unidos, como médica. Minha intenção era passar um ano fazendo um fellowship em psiquiatria. Passei na UC Irvine, Uau, mas divorciei. Porque o meu ex-marido era quem ia prover a casa e eu vim com 2 filhos, a Larinha, de 4 anos de idade, e o Leonardo, na época, 10 anos de idade. 2 pequenos, e era um sonho da família. Vamos se mudar para lá, vamos ficar um tempo, vamos aprender, vamos se desenvolver, vamos falar inglês fluente, que era outro sonho. sim. Sempre quis ir para Harvard, fazer cursos da medicina em Harvard. Sempre, né, tenho 4, depois que aprendi a falar inglês e escutar o que eles estavam Caraca, que falando. legal. É. E eu falei, vou passar um ano lá. Aconteceu que relacionamento é isso, né? Às vezes, quando a gente não tá tão bem e tá no Brasil e vem para os Estados Unidos, aí piora, porque aqui é muito difícil. Aqui é. Aqui Só a gente que sabe. Nossa, o relacionamento aqui. Ok. Pronto, melhor? O Melhorou? relacionamento eu falo, num geral também, o casamento, mas também os relacionamentos com amizade, tudo muda. Tudo Você fica muda. diferente. E se você não Mais tem. sensível, mais estressado. Exatamente. Aí as coisas. A gente não tem aquela proteção familiar de Não conselhos bons. tem. Então as coisas acabam acontecendo, fugindo do nosso controle e Isso, tomando caminhos que às vezes a gente não queria. Porque ninguém isso. quer desfazer uma família. Isso é Não, óbvio. ninguém quer. 12 Mas anos de toma. casamento, mas Nossa, 12 aconteceu. anos. É. Aí, menos de 6 meses depois que eu estava aqui nos Estados Unidos, a gente divorciou e eu fiquei sozinha com as crianças. Eu falei, eu continuo com o meu sonho de. Eu prometi para o meu filho que a gente passaria um ano aqui. Meu filho até estudava uma escola de bilíngue no Brasil para poder ele chegar aqui falando pelo menos um pouco inglês. Legal. Então, tinha esse sonho dentro de mim ainda. Eu falei, eu vou ficar até o final do ano. E aí, eu tinha que me virar nos 30. Eu falei, não posso estar como médica. Não posso atender como médica, porque no Brasil, na época, era antes da pandemia, não tinha legalização de você conseguir atender online. Não Sim, existia isso, não era sim, legal. Por lei, isso era proibido. Então, eu falei, olha, mas eu tenho meus pacientes, porque seu paciente você pode atender, sim. mas você não pode ter novos pacientes. E aí eu falei assim, mas eu tenho os meus pacientes, eu tinha vários pacientes lá no Brasil, consultório cheio, já bem, inclusive, reconhecida. Eu falei, mas eu posso atender os meus pacientes e, de repente, ajudá-los a fazer um processo terapêutico ali, passar 3 meses junto comigo. E aí, Daniel, começou esse meu programa de mentalidade, que eu peguei Legal. meus pacientes que sofriam de depressão, que sofriam de ansiedade, que sofriam, né, de doenças que estavam precisando de apoio, e comecei a oferecer uma mentoria para eles, onde eu ajudava eles a ter um desenvolvimento pessoal, pensando diferente, indo atrás dos seus sonhos, lidando com as suas dificuldades. E Sim. aí comecei a fazer isso, tal, nananã, e aí começa. Vim vários pacientes, então foi bem legal. Só que acontece, o que aconteceu depois de 2020? Pandemia. Pandemia, Lockdown. lockdown. Mas para o meio da psicologia, no geral, da clínica psicológica, ela acabou sendo benéfica, né? Porque as pessoas procuraram mais os psicólogos e os Aham. terapeutas por causa do bloco, né? Foi isso É. mesmo? É verdade. Inclusive, na verdade, eu digo até mais. No Brasil, a medicina, a psicologia, ela não era permitida fazer online, É, como é hoje em dia. Foi sim. depois da pandemia. Então, desse ponto de vista, assim, de projeção que um profissional tem com o online, é huge. É incrível. E cada vez Sim. vai aumentar, segundo a Forbes, até 2025, essa indústria do online, do ensino online, vai valer pelo menos 300 bilhões de dólares. Olha, você me corrige se eu estiver errado. Eu sempre tive amigos que eram da área da psicologia, do RH e tal. Então eu via a este meio um tanto quanto desvalorizado. Eu não via eles principalmente no Brasil, né? Que não tem essa, você só vai em psicólogo quem é maluco. Uhum. Na pandemia, aí viram a importância do psicólogo É e verdade. cresceu mais a profissão. Verdade. Empresarialmente falando, como que foi o impacto disso, assim? Porque você tinha os clientes, agora eu posso atender online, antes eu não podia. Como Pois foi é. o impacto positivo disso e como foi transferir isso para os novos clientes e dividir isso com as pessoas, essa experiência? Excelente pergunta. Foi que me salvou. Porque se não fosse Legal. isso, se não fosse Nossa. o online, se não fosse a condição que eu tinha a partir de agora, ajudar outras pessoas, mesmo estando distante, ou estando da minha casa, porque eu tinha 2 filhos, e lembra, eu estava solteira, mãe solteira.
Eu não podia e não tinha ninguém para poder me ajudar a buscar e levar na escola. Eram 4 anos de idade a minha filha mais pequenininha. Meu filho era 10. Então, eu só tinha ou eu trabalhava de casa, ou quando eles estavam na escola, eu podia fazer o serviço de house cleaner. Eu fazia um Uber, fazia um delivery. Essa a minha realidade durante praticamente 2 anos. E aí, quando veio essa possibilidade, foi libertador. Né? Porque foi que fez eu continuar vivendo os meus sonhos aqui, de conseguir não só trabalhar na minha área profissional, de ajudar pessoas, que foi sempre o que eu amei a fazer, mas de ter a liberdade de estar de casa com os meus filhos fazendo isso. Cara, eu tive o prazer, né, a bênção, de poder assistir você falando ali. E uma coisa que eu sempre comento é assim, que a América ela é muito mais difícil para a mulher do que para o homem. Porque o homem ele entra na construção ganhando relativamente bem. E quando você falou assim, gente, eu tinha uma clínica, eu sou médica lá no Brasil, eu não precisava, assim, cara, o que que te motivou a... Porque hoje você é business coach, então eu vejo que existe algo a mais do que só ser clínico ali, local. Mas você tinha uma vida estável, então na vida Sim, estável, eu acredito, de um médico não é muito. pouco dinheiro. Não, ganhava super bem. Entendeu? Então, o que que te motivou a largar tudo isso e falar assim, cara, vou lá, vou sofrer um pouquinho, vou aprender e em Hum, seguida, por Deus abençoar grandemente a sua cabeça inteligente, que dá pra ver que você é muito inteligente, obrigada. e falar assim, não, vou ser business coach, que eu acho que a gente consegue multiplicar isso que eu aprendi. Daniel, sabe o que acontece? Qual é o segredo da vida? Quando a gente tem um propósito, é tudo ação de Deus. Yeah. Então, a verdade é que eu não sei te dizer a resposta, porque era ação de Deus o tempo todo na minha vida. Sabe por quê? A única coisa que eu tinha era uma coisa. Sabe o que que era? Fé, Um sonho. sonho, E você sabe o que que é o sonho? O sonho é o que a gente tem na nossa imaginação. imaginação. O que que Einstein fala sobre a imaginação? Imagination is everything. Is the preview to the life coming to attraction. Yeah. Imaginação é tudo. É o preview da vida que você atrai. Então, eu só tinha uma imaginação. Quero ir para os Estados Unidos e tenho esse sonho. Será que todo mundo quer vir para os Estados Unidos e morar aqui? Sim ou não? Sim. Não, Né, eu acho que sim. não, não, não. Olha, tu tá chorando, tu não chora, porque senão tu Não, eu tô fazendo um filme aqui. não é? Porque Deus é Não. muito bom, cara. O É, que a gente passa, a galera não tem noção do que a gente passa quando chega aqui. é, A gente vem como profissional ou não profissional, todo mundo sofre igual. sofre Igual. igual. Eu sei que aí Deus tem um propósito para você, tem um propósito para mim, para todos nós. E as coisas vão acontecendo, porque o nosso propósito a gente reconhece ele através do nosso sonho, a nossa imaginação. Ai, meu Deus, eu não sei porquê, mas eu quero ter isso. É o teu sonho, é o teu propósito, é o que ele quer para você. É o que eu tinha na minha mão. Então, eu realmente larguei todas essas. Eu não estava feliz no Brasil, mesmo tendo vários pacientes ganhando R$ 40.000 por mês, que era o que eu ganhava lá como médica, tendo, Uau. tendo tudo que eu estava na minha disposição. Eu não estava me sentindo bem, nem no ponto de vista da minha relação com meus filhos, que eu mal os via. Não sabia o que minha filha vestia. Porque, como médica também, você ganha bem, ganha, mas você trabalha igual, É. né? Agenda cheia a semana Não sai do inteira. hospital, meu amigo. É Sim. paciente atrás de paciente. Então, não tinha tempo para meus filhos. Não tinha tempo para mim. Não tinha tempo para meu ex-marido. Por isso, relacionamento também, né? Vai sendo É. prejudicado. Não tava me sentindo preenchida. Então, faltava o meu pró. Eu não estava vivendo o meu propósito. Propósito. Hoje, depois de passar. E a gente não também. A gente, quando a gente vai atrás do sonho, a gente não pensa assim, eu vou sofrer. Não. Na minha cabeça, quando eu saí do Brasil, eu ia realizar o sonho da minha vida mudando para os Estados Unidos. Meu amigo, tu acha que eu estava imaginando que eu ia ficar divorciada? Que eu ia passar fome e ter que ir na igreja pegar comida para meus filhos. Uau. Que eu pegava jaqueta porque eu não tinha de frio na igreja. Que eu tinha que fazer horas, quase 9 horas, 10 horas, acordar 4h30 da manhã, porque era a hora que eu tinha para ir trabalhar de Uber, até as crianças voltar para a escola, deixar na escola, aquela coisa, aquele movimento, voltar e estudar, porque a gente não tem visto de estudante, estudar de 5 da tarde a 9 da noite, de 9 até mais ou menos meio-dia, continuar fazendo Uber. Tu achas que eu imaginei que eu fosse sofrer desse jeito aqui nos Estados Unidos? Não, ninguém Não. imagina. Que um ano depois minha mãe ia falecer. Nossa. De repente, que eu ia perder eu nunca imaginei, senão eu nem teria saído do Brasil. Primeiro, se eu soubesse de tudo isso. Então a gente não sabe dessas coisas até a gente realmente se botar numa situação de eu vou ter que. Eu quero viver um sonho. Depois Deus, ele vai te surpreender.
Porque ele vai... É tua jornada, ele tá preparando você. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria reconhecido tantos profissionais que eu já transformei a vida, Daniel. Eu te falo assim com uma alegria no meu coração. Satisfatório. Tirando eles do house clean, pessoas que entram numa call comigo chorando. Não tenho, sou profissional, sou médico, tô passando fome aqui, sou psicólogo, tô trabalhando. Eu nem posso falar de passar fome, porque realmente, assim, a gente pode pegar, nem que seja de graça na igreja, a gente pega, né? Sim, sim. Talvez seja exagerado, mas que tô passando necessidade. Sim, sim. Tinha uma vida confortável lá e hoje não tenho. Sou coach, me formei, amo ajudar pessoas. Sou psicólogo, me formei, amo ajudar pessoas. Sou health coach, fitness e não consigo viver disso. Então, são pessoas que amam servir, mas que não estão vivendo o seu Propósito. propósito. Então, se eu não tivesse passado por tudo aquilo, que era Deus me preparando, eu não sabia, eu não seria capaz de ajudar essas pessoas. Eu não estaria sendo um instrumento de Deus na vida delas hoje. De pessoas que falam, se não fosse você, eu não estava fazendo isso, estava realmente voltando para aquela situação. Muito obrigada, nem acredito que aconteceu comigo. Meu Deus, e celebrar a minha vida, porque eu fui um instrumento. Elas falam assim para mim, a maioria dos meus alunos, é impressionante que eles falam individualmente para mim. Doutora, eu estava em oração rezando e eu vi você. No Eds, é Sensacional. assim. Eu vi você no Eds. Depois da minha oração. Não foi uma, nem duas pessoas. Foram várias pessoas. E eu ajudo aquela pessoa se eu achar que eu posso ajudar, porque se eu achar que eu não posso, eu nunca nem ofereço nada. Eu vou falar que aqui é a forma correta de você ir atrás, faça isso, faça aquilo. Ajuda aquela pessoa. E aí, seja do ponto de vista da mentalidade, seja do ponto de vista dos negócios, né? Hoje em dia, meu foco maior é nos negócios, porque eu não tenho mais muito tempo, né? muitos clientes. Então, eu acabo focando mais em ajudar os profissionais a ter negócio, mas, sobretudo, sabe o quê? Sem a gente ter o quê, a gente não tem negócio. O que é fundamental para eu possa prosperar e ter riqueza nos negócios? Cara, posso estar respondendo errado, mas eu acho que é Deus, né? Depois de Deus. Depois de Deus, administração? Mentalidade. Mentalidade. É o que acontece Mindset. com a gente, é Pode dar a um exemplo? mentalidade. Você tem um podcast. Yep. É seu? De certa forma, não. Não. Não, de certa forma, não. Então esqueça Mas essa assim, pergunta. não é administrativamente Por que não é falando, seu? Bom, criativamente eu não vou falando, é fazer meu. o trabalho de É coach porque aqui. Deus me deu, ele pode tirar. Então é dele. Ah, Eu nasceu por um propósito, por uma dor. mas é seu, E. se ele te deu, né? Entendeu? Mas ele Ele pode te tirar. deu? Ele me emprestou. Vai lá, filho, toma conta. Toma direitinho, senão eu te tomo. Mas ele não te deu? Deu. Aceite. Tá aceito, bem aceito. Como um filho. Aceito, mereço, é meu. Como um filho. Tá, então ele é seu. Aí você imagina. Vamos pensar aqui. Eu tô aqui vagando, tá? Vamos pensar que você faz 10 mil por mês no seu podcast. Porque é um negócio, o negócio tem que ter lucro, né? Sim. 10 mil por mês no seu podcast. Aí, vamos pensar que o Elon Musk é o dono do seu podcast. Ok. Você acha que o Elon Musk ia ter um podcast que ia ganhar 10 mil por mês? Sim ou não? Não. Por quê? Seria muito pouco pra ele. O que você acha que ele faria se ele fosse dono do seu podcast? De alguma maneira amplificar esse Resultado. potencial. Por quê? Porque tem potencial pra mais. Mas e por quê? Esses por quê? Né? Por quê? Mas é a melhor maneira. Ele tem potencial pra mais? Não, você também tem. Então, Não. O podcast tem potencial pra mais. Isso. Ok, por quê? O que mais? Por que o Elon Musk seria diferente o que ele faria de diferente nesse podcast que você talvez não esteja fazendo? O que diferencia? Além da questão do dinheiro, tá? Porque a gente não precisa falar da questão do dinheiro, mas o que mais? Acredito que a mentalidade empresarial. A mentalidade. Porque esse homem, eu falo isso porque eu me inspiro também. Eu falei, gente, um cara desse. Ele é foda. Eu fico imaginando, se Elon Musk cuidasse da minha empresa, o que ele estava fazendo hoje? Será que ele está fazendo essa ação que eu estou fazendo agora? Será que a decisão dele seria essa? Será que o dia a dia, a rotina dele seria essa? Um exemplo. Yeah, e a gente pode comparar isso com qualquer pessoa que a gente acha que é uma inspiração em termos de sucesso e tal. Né? Por quê? Porque existe a mentalidade, o mindset, a habilidade daquela pessoa em executar aquela atividade, de pensar diferente, de se arriscar, de não se entregar ao medo, de perseverar, de pular mesmo, sabe? De jump, de lidar com problemas, fracassos, falhas, traumas de forma diferente, lidar com problemas de forma diferente.
sem São- achar que é um problema, mas que de repente, muitas vezes, formas de você aprender a como não fazer. Ô, E aí vai. Ludmila, olha eu abreviando, ó. Lud, pode falar, pode É mandar pra Dani Lud. Lud. A gente tá tocando num ponto sobre o mindset e me corrija se eu estiver errado novamente. Eu acho que muitas das vezes as pessoas elas não atingem o seu potencial por não saber o seu propósito, Sim, certo? com certeza. E uma pergunta que eu sempre faço pra mim e sempre faço pra ele, pro Marcos, é assim, como é que a gente faz pra descobrir qual é o nosso propósito? Qual é o meu propósito? Por que que eu tô te falando isso? Todo mundo que te assiste, que tem um business e vai precisar do seu trabalho, a maioria deles talvez assim, tem o business, mas não sabe qual é o real propósito. E eu muitas vezes eu fiz várias coisas e eu não sabia qual era o meu propósito. Eu não sabia por que que eu estava fazendo aquilo. Hoje eu sei o meu propósito. Hoje eu sei onde eu quero alcançar as pessoas. Mas por muito tempo eu não sabia. E as pessoas falam assim: você tem que saber qual é o seu propósito. Existe uma maneira para as pessoas a entender se elas estão no propósito, se elas conseguem, para elas descobrirem qual é realmente o propósito delas de vida? Excelente pergunta, Daniel. Você disse que você não sabia qual era o seu propósito antes, correto? Sim, E hoje você sabe. sim, perfeitamente. Como é que você descobriu? Cara, foi me comunicando Com quem? com as pessoas no geral. Eu vi que eu era um bom comunicador e eu conseguia levar a informação de uma maneira muito clara para as pessoas. Então eu sabia que eu tenho a habilidade de pegar algo complexo, deixar simples ao ponto de qualquer um entender. Muito bem. Então eu já fiz Então, isso você em falando que vários você tem um testes. dom, que Sim, todo mundo via que você tem essa facilidade, você tem um talento nato, correto? sim. Só que eu não sabia que eu tinha esse talento. Eu Hum, descobri. Com as pessoas falando pra você. Me comunicando, falando com as pessoas e vendo o feedback delas, sim. Ok. Qual foi o outro motivo além desse? Teve algum outro? Olha, a gente fala muito sobre Deus, né? Uhum. Então, confirmação divina. Porque quando eu comecei o projeto do podcast, eu sempre pedi a Deus para me confirmar se eu estava no caminho certo. E várias vezes várias pessoas falaram comigo, olha, você está indo no caminho certo e tal. Eu falei assim, Senhor, é da boca para fora é confirmação sua. E Deus confirmava. Aham. Então, como eu sou do meio assembleiano, do meio Ótimo. evangélico, eu acredito muito em revelação. Sim. Então, por várias vezes, eu confrontava Deus, assim, Senhor, eu tô no caminho certo, que se eu não tiver, me tira. Sim. Que eu não Ótimo. quero viver vagando num negócio que não é para ser para mim. Ótimo. E como era uma dor minha, e eu enxerguei que era uma dor de muita gente, a falta de informação, eu percebi que Deus me colocou ali como um canal de comunicação para aquelas pessoas para que não fiquem mais cegas Sim. por falta da real informação do que elas Ótimo. podem, não podem, qual o direito que elas têm, quais são os deveres. Muito bem. E essa era a ideia. E quando você pensa nisso, como é que você se sentia? Como Tudo isso que você acabou de me falar, como é que você se sentia ajudando essas pessoas com isso? muito bem. Ok, Eu então nasci essa é a resposta. muito bem. Como que a gente sabe que a gente está vivendo uma vida de propósito? Tendo satisfação naquilo que a gente Quando a gente faz. se sente muito bem fazendo aquilo. Massa. Tá? Então, quando a gente se sente muito bem fazendo uma coisa, que a gente se sente, cara, acordar de manhã, fazer isso lá no podcast, eu vou entrevistar fulano, ciclano, eu vou lá animado, e eu tô feliz, eu tô no meu dia a dia, eu fico, sabe, animado com novidades, vamos fazer isso, eu tenho criatividade, minha imaginação fica voando, eu não durmo à noite. Quando a gente tem isso, quando alguma coisa, quando o teu sonho, ele te dá vida a ponto de você sentir isso no teu corpo, só de pensar nisso, me dá um friozinho na massa. barriga. Você tá vivendo o seu propósito. Ou a tua imaginação, porque você pode fazer isso ou vivendo hoje aqui, mas digamos que você não tá vivendo uma vida de propósito, tá bom? Sim. E aí quando você pensa no podcast, fala, ai meu Deus, que saco. Lá vai eu ter que gravar, entrevistar alguém. Uf, Maria. Ficar ouvindo ali, encheção de saco. Puta que pariu. Lá vai eu de novo. Se você tivesse pensando em alguma coisa, imaginando alguma coisa, que aquilo ali é um saco pra você, é pesado, é porque você não tá alinhado com o seu propósito de vida, é porque o que a gente vive não é pesado. O que Deus quer pra gente é leve. Mas a minha pergunta foi porque eu tenho 36 anos. Eu sou de 86. Eu levei 36 anos pra descobrir o meu propósito. Aí, assim, eu emendo a pergunta. Existe uma maneira de não perder tanto tempo? Ou Ótimo. faz parte
do processo você estar maduro o suficiente pra Não. pegar o seu propósito? Técnicas mesmo de coaching. Ó, legal. O coaching faz isso, né? Então, como que eu faço isso? E fiz muito tempo como mindset coach mesmo, era fazer a pessoa entender isso. Algumas perguntas fundamentais são: o que que como que é a vida dos seus sonhos? Porque lembra que eu falei pra você que nosso sonho, pra mim, é o que Deus quer pra você? Eu Sim, acredito fielmente que o que meu sonho, que a minha imaginação representa aquilo que Deus quer pra mim. sim. É aquilo que é o meu potencial, tá no meu propósito de vida, tá pra mim, aquilo ali foi pra mim. Porque a minha imaginação também é diferente da sua. O que eu quero pra minha vida é diferente da sua, é diferente do deles. Por quê? Porque cada pessoa tem como se fosse uma marca d'água aqui, uma assinatura, como que diz aqui? A Nosso impressão digital. impressão digital. Então, por que eu gosto, eu vejo lá no podcast, eu amo aqui falar? Porque isso tá na minha impressão digital, eu gosto daquilo. Tem pessoas que odeiam dar numa câmera, meu Deus do céu, né? Porque cada um tem um propósito. Então, algo muito importante é que você pense como que é a vida dos meus sonhos. Vamos pensar que você não saiba ainda. Você tá com 36 anos, tá com 15, tá? Ou com 20. Essa é a mesma ferramenta que você pode utilizar para qualquer pessoa que esteja com essa dúvida. Que vida você amaria ter? E aí você não se pergunta como você vai conquistar aquilo ali. Porque quando a gente se pergunta como, a gente está pensando na nossa criação, que diz pra gente que é possível, que não é possível. Tem que ser médico, tem que ser médico, tem que ser advogado, tem que ser juiz, né? Tem que passar no concurso. Tá pensando na nossa sociedade. Ah, eu vim da favela. Ah, não, eu vim da elite. Ah, não, eu moro nos Estados Unidos. Ou, eu moro no Brasil. A minha cultura, a minha sociedade me molda, Sim. né? A minha escola, os meus amigos que me cercam, tudo isso vai influenciar no que eu acho que eu posso, o que eu acho que eu não posso, que eu sou capaz, que eu não sou capaz, que é pra mim, o que não é. Então, nosso pensamento, ele em geral tende a modelar muito isso. Você vai se livrar desse pensamento. Você vai falar assim: olha, imagina que tudo é possível, Daniel. Se tudo for possível pra você, hoje, a partir de agora, tudo é possível pra você. O que que você faria? Se você não tivesse dúvida, se você não tivesse insegurança, se você não tivesse incerteza, se você não tivesse aquela vozinha lá da dúvida, lá da família falando: Daniel, por que é que tá fazendo isso? Daniel, que besteira. Ou dos amigos falando: não, isso é besteira, vai gastar dinheiro, vai investir com câmera, tecnologia. Meu amigo, ninguém vai te ouvir, não. Tá? Então, quando a gente tira isso de lado e a gente bota essa questão da gente ouvir como é a vida dos seus sonhos, aí você vai fazer o quê? Você vai anotar. Você vai escrever, porque Deus fala isso. Escreva. E até que o papel, eu sou péssima para citar, mas eu entendo a história. Sim. Até que o papel se rasgue, Uhum. o seu sonho se realizará. Então você tem que escrever. Aí você escreve, tá? Minha vida dos meus sonhos é esse. Finança, liberdade de tempo e de dinheiro, amor, relacionamento, bem-estar, vocação. Você pega toda saúde física, saúde mental. Como que eu seria o homem do meu sonho? Que homem é esse? Porque todos nós temos um sonho, desde criança. A gente, né? Sim. Desde criança tem um sonho. Sim. Aí a gente pega e imagina isso. Aí você se pergunta, ok. E esse sonho, isso me dá vida? Isso é uma coisa que realmente você faz uns testes, né? Existem testes. Sim. Isso me dá vida? Isso me deixa animada, excited, feliz? Você quer um? Você quer um? Sim, Sim, claro. pra isso. Isso tem algo de bom para o outro? Ou é uma coisa que só eu vou ganhar? Só a Ludmilla ganha? Entendi. Sim ou não? Sim. Sim. Você Tem que falou, ser bom pro a minha outro. comunicação vai chegar na pessoa ali, vai chegar nas outras pessoas para poder elas também não sofrerem com situações por falta de informação. Olha só, você acabou de falar. Você está servindo alguém aqui. Esse sonho, eu preciso de algo, eu preciso me desenvolver, eu preciso crescer para eu conquistar aquele sonho? Ou só se eu desenrolar eu vou conquistar aquele sonho? Você quer um sim, eu preciso crescer, Preciso. eu preciso me desenvolver. Por quê? Porque um sonho, ele é algo grande. Viver uma vida de propósito é algo que você precisa de Deus para estar com você para isso. A gente não pode ser capaz de falar assim, vou fazer isso aqui, aí... Não, isso é uma meta, é um goal, objetivo. O sonho, não. Então, você quer precisar se desenvolver. Investir no seu desenvolvimento, investir em você. E, última pergunta, eu preciso da ajuda do poder superior?
Eu preciso de algo maior para. Meu Deus do céu, isso aqui é tão grandioso que eu só conquisto se for Deus do meu lado aqui mesmo. Sem ele jamais. É. Você quer um sim para essa pergunta. Então você pode pegar e pensar nisso. Qual é a vida dos seus sonhos? O que está na sua imaginação? Imaginando e pensando que tudo é possível para você. Porque é. O poder está dentro de nós. Sabe por quê? Quem que vive dentro da gente? Deus. Então o poder está dentro de você. Nós temos o poder dentro da gente, não está fora, está dentro. Se você está dentro com esse poder, você está aligned, você tem uma aliança, você pode ter acesso, é igual à internet. Eu vou lá no Google e faço pesquisa. Como que eu faço para poder chegar aqui no lugar tal? Ela vai me dar resposta. Então, quando a gente está conectado com o nosso poder superior, quando a gente está alinhado com o nosso propósito de vida, a gente tem que estar fazendo o quê? Junto com Deus, diariamente, como você fez, fazer perguntas. E pergunta mesmo. E Fazer pergunta que duvidar, ele né? Quero responde. saber se é verdade mesmo. Isso. Confirma. Pergunta. Eu te falei na minha história, você ouviu, né? Eu falei, ó, Sim. perguntei para Deus, como que eu faço para poder ganhar $10.000 todo mês, meu Deus? Vivendo online, trabalhando de casa. Porque tem que ser uma pergunta objetiva. Sim. Porque se você bota Sim. no Google lá, como que eu faço para poder entrar no hotel Tropicana? Bom, tô saindo da onde? Que hotel Tropicana é esse? É de Atlantic City ou é de outro lugar? Que estado tá nesse hotel, sabe? Você tá Qual vindo o das quê? Que entradas? entradas que é? Você tá vindo de avião? Você tá vindo de ônibus, de carro? Então você tem que ser muito específico nessa pergunta quando você se comunica com o universo. Que aí ele te dá a resposta certinha. Sim. Ele bota na sua frente. Então, não existe ninguém que vai te dar a resposta, ela está dentro de você, em relação ao propósito. Está dentro de você. Você precisa botar para fora, claro, achar um profissional que te puxe é muito mais fácil, porque sozinho se perguntar, gente, pelo amor de Deus, é difícil, né? Tem que achar alguém que vai te orientando nisso, que tem uma formação, onde vai pegar e ficar orientando. Que encurta a jornada, né? Quem curta a jornada. Que você não gasta 36 anos. Não precisa gastar 36 anos, Daniel. Mas agora você já sabe. Cara, é sensacional isso. E tudo isso que você praticamente deu essa sessão de coach comigo aqui, você traz tudo isso para o meio empresarial. Eu fiquei com dúvida numa coisa, me desculpa se eu não entendi. É uma área específica empresarial ou é para qualquer empresário? Ótima pergunta. Na verdade, meu foco, que é meu propósito, que eu gosto de ajudar, são coaches, terapeutas, coaches, health coach, fitness coach, finance consultant, tenho muito finance consultant, fitness coaches, business coaches. Então, consultores, né? Coaches, consultores, médicos ou terapeutas que querem viver do online. Esse é meu nicho, meu foco principal. Mas, Que a minha estratégia pode ajudar pessoas que fazem serviço? Pode, porque na verdade a gente é como você oferece o produto, mas não é o meu propósito. Meu propósito que Deus me deu é ajudar profissionais que querem ajudar outras pessoas a viver do seu coaching business. Tá? Então, por exemplo, eu não ajudo pessoas com e-commerce, eu não ajudo pessoas no online com a oferecer e vender produtos, nada disso. fazer um 6 em 7. Fazer lançamento 6 em 7, nada disso. Você quer montar um coaching business, você que é coach profissional, você viver disso. Eu, como médica, eu montei um programa de saúde, que era em Legal. desenvolvimento de mentalidade. Então, eu tenho vários médicos que moram aqui, que, por exemplo, alguns deles trabalham com a parte de desinflamação. Né? Porque estão na parte de medicina funcional e tal. Legal. E aí, desinflamação, autoimunidade, tem uma médica que ajuda pessoas a se preparar para a gestação, coisa mais linda. Sensacional. Então, são profissionais que querem ajudar outra pessoa vivendo do online, montando um programa para essa pessoa online. E aí, eu ajudo eles a montarem isso do começo, desde que você não tem nada, até você conseguir realmente fazer dinheiro com isso. Pô, sensacional, Lud. E, cara, assim, foi uma sessão de coach aqui agora. Infelizmente, você tem um voo, que raiva. Infelizmente. Você gostaria de fazer uma consideração final? De cara, quando tivermos a oportunidade, vamos marcar um bate-papo do estilo de Rocha, 2 horas de bate-papo. Oh, gosh, yes. A gente combina. Mas você gostaria de deixar uma consideração final? Até porque eu não quero que você perca o seu voo também, bebê. Obrigada. Não, quase 52. Não, tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Daniel, olha, eu diria o seguinte para vocês brasileiros que ouvem o podcast. Eu acho que é muito importante que a gente, de fato, entenda e aceite o merecimento. Eu acho que o que Deus
fala pra mim agora nesse momento é aceitar o merecimento, entender que a gente merece viver vida e vida em abundância. E a prosperidade financeira, na carreira, nos negócios, na família, na saúde, no relacionamento, porque as pessoas ainda têm esse mito, né? Eu posso ser rica, mas eu não tenho amor, né? Ou se eu tenho sorte no amor, eu não tenho sorte na. Não Nossa, existe isso. Você isso é pode ser um... abundante em todas as áreas da sua vida. Basta você procurar orientação, procurar desenvolver uma habilidade que você de repente não tenha, que precisa trabalhar mais. Então, na minha vida, na minha jornada aqui nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz, Daniel, foi ter um coach de mentalidade. Legal. Todos os meus coaches foram americanos. Então, minha primeira coach chama Mary Morrissey. Ela me ajudou a entender como que eu conseguia confiar em mim, acreditar em mim, nordestina, de São Luís do Maranhão. Cara, mas os nordestinos são foda. Mas olha, Os melhores poetas, músicos, todos. Eu sou apaixonado por Luiz Gonzaga, a música do Forró Pé é de Serra. verdade, é verdade. Então, os nordestinos, pra mim, é uma fábrica de cultura, fábrica de Verdade, pessoas. verdade. Pô, a embolada Verdade. nordestina não tem Mas você sabe que o igual. Brasil não pensa assim, né? Não valoriza. Infelizmente, Não valoriza. Você vai infelizmente. para São Paulo, vai pro Rio, você se sente uma pessoa, você é a pior pessoa do mundo, né? E são extremamente inteligentes e É, adaptáveis. é. Adaptáveis. Aí você chega aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, estado mais, praticamente um dos estados mais caros dos Estados Unidos. Você vê sozinha, com 2 filhos, você acha que você não é capaz, que você não vai conseguir, né? Que não vai dar certo. Então, a primeira coisa que foi a barreira para mim, ainda mais vivendo mal, porque eu estava mal depois do falecimento da minha mãe, fiquei muito mal com a pandemia, não podia nem viajar para poder ver minha família. E aí eu falei, vou ter que. Eu amo ajudar pessoas, isso está dentro da minha vocação, eu amo servir, e eu tô aqui fazendo o quê? Me senti totalmente perdida. A primeira coisa que eu fiz, eu vou fazer um coach. Não tinha dinheiro, Daniel. Dividi até dizer já chega, foi $6.500. Caramba. Eu não tinha, eu não ganhava $2.000. Quem que me deu isso? Deus. Deus, alguma coisa, meu amigo, eu consegui pagar. Paguei uns 3 anos, pessoal lá. Parcelou, dividiu no cartão. Mas parcelei até dizer, chega. Mas eu falei, eu vou entrar com a fé. Mas isso transformou a minha vida. Eu entrar com isso transformou a minha vida. Depois disso, eu fiquei tão maravilhada com o ensinamento. E olha, como psiquiatra, eu não tinha esse processo de coaching. Na verdade, o brasileiro, ainda do Brasil, ainda tem muito essa coisa do coaching ser não é tão bem valorizado, né? Na época que eu mudei para cá 5 anos atrás, praticamente, não era. E eu, como psiquiatra neurobiológica, achava que era bobagem também. Mas eu precisava de ajuda. E aí eu peguei e falei assim: vou atrás de pessoas aqui para me ajudar. E aí tive essa minha primeira mentora, essa primeira coach, que foi abrindo isso, foi abrindo esse espaço, voltando a fazer com que eu sonhasse, voltando a fazer com que eu acreditasse em mim. Sim. Massa. Sensacional. Primeira coisa, fundamental. Sem isso, esquece. Ontem, meus alunos do Mente de Impacto vieram aqui, quiseram marcar um encontro comigo, só um adendo, para me encontrar, porque eu tenho alunos espalhados nos Estados Unidos inteiro, né? E Sim. principalmente no East, porque tem mais brasileiro. Sim. Então é New Jersey, Newark, New York, Flórida e Boston. Uhum. Canadá também, mas Califórnia alguns, mas a maioria daqui. Sim. E aí eu peguei e eles se reuniram, a gente se reuniu numa dessas salas, 10 pessoas. Resumindo a história. Tá preocupado com o tempo do voo, né? Não, Tá bem? não. É porque eu dei um. Mas não se preocupa mesmo, porque eu sou relaxada no tempo, tá? Não se preocupa mesmo. Não, eu sou o TDAH, eu tenho que ficar prestando atenção em tudo. Ah. É o meu tique. É uma vantagem. E aí eu peguei e falei, eles queriam saber como que eu tava conseguindo escalar meu negócio para $100.000 por mês. Uau. Aí eles falam, vambora, porque eu ensino eles a 10 mil por mês, mas eu faço bem mais. Hoje a minha empresa, graças a Deus, fatura pelo menos $100.000 por mês em lucro todos os meses, como coach. Então eu peguei e falei, olha, eu vou ensinar para vocês. É uma imersão de 3 horas. Eu fiquei, o que eu vou falar pro pessoal? Porque, bom, em 3 horas você não consegue ajudar as pessoas a conteúdo montar do os 100 mil. mundo. Eu falei, cara, se eu olho para trás e se eu vejo a minha realidade, o que fez eu de fato fazer hoje o que eu faço, não foi a parte estratégica. Isso eles já têm, eles já sabem, eu ensino para eles. Foi a minha mentalidade. Oh, sensacional. Foi meu mindset. Nessas 3 horas, eles saíram chorando da imersão, porque eu botei eles para poder trabalhar de volta em relação à mentalidade deles e desenvolver e romper todas as crenças limitantes que eles estavam tendo e voltar a se conectar com o sonho deles. Porque, Daniel, eu vou te contar um segredo. Sonho, a gente não conquista. A gente vem dele. A gente nunca conquista um sonho.
Porque um sonho, ele tá no futuro. Ah, um dia, se você chegar e falar assim, um dia eu ainda vou ter aquilo. Um dia eu vou morar na Harbor, eu vou ter um barco, eu vou ter uma Ferrari. Um dia, esse é meu sonho. O que que acontece? Pode se perder. Você conquista isso, sim ou não? Às vezes sim, às vezes não. Não. Porque A tá no maioria não, futuro. é. Tá no futuro. Nunca. Se você pensa desse jeito, não. Quem conquista sonho não pensa desse jeito. Sabe como é que eles fazem? Os 1%, 3% da população? Ah, entendi. Sabe o que que eles Entendi. fazem? Eles fazem o seguinte, olha, eu tenho certeza, meu amigo, que eu... É questão de tempo, Daniel. Sim, sim. Aí eles agem, eles se comportam, eles podem não ter ainda ali, mas o comportamento, o dia a dia, o tipo de roupa, É porque eu vejo não como. Eu entendi agora o que você falou no final, porque pra mim não é como um sonho. Pra mim é como meta. Curto, médio, longo prazo. Então eu não vejo o que eu esqueça quero como isso. meta. Sabe por quê? Por quê? Porque para Deus nada é impossível. E para Deus Sim. não tem tempo. Tu vai chegar para ele e falar assim: "Ah, meu Deus, é o seguinte, ó, daqui a 1 ano tu me dá isso, tá bom?" Você acha que ele que fez em 7 dias tudo que ele fez vai precisar 1 ano para poder te dar alguma coisa? Não. Se você estiver alinhado com ele, que você sei que você tá, você tiver clareza absoluta do que você quer conquistar nessas áreas da sua vida, aí você pode focar na área profissional. Eu sou muito focada, então assim, veja o que está mais te doendo, veja o teu maior descontentamento hoje. Tenha foco. Qual é o seu maior descontentamento hoje? Que área da tua vida, se você resolver, você estaria assim, uau, muito obrigada, Senhor. Eu precisava disso. Então você foca naquilo, tá? E aí Tá na você. ponta da língua. E É. você tá me ajudando aos pouquinhos. Ah, que bom. Hoje, esse foco, essa minha dor, vamos dizer assim, que eu preciso resolver isso, eu peço a Deus todos os dias que coloque pessoas pra me ajudar. Colocou a Regiane. É o Business Plans para o podcast, porque eu sei que a gente tem potencial para mais. E a gente Isso tinha mesmo. meio que um síndrome de vira-lata. Sim. E ela falou, cara, assim, com toda a humildade do mundo, eu repito o que ela falou, até porque eu recebi aquilo como uma profecia. A gente Sim. tem potencial para ser o maior podcast dos Estados Unidos. E eu recebi isso. Falei, cara, a Ótimo, gente tem amém. potencial. Que bom. Então Com vamos lá. toda a humildade que a gente continua tendo hoje, desde quando a gente saiu de um basement com o iPhone 11, tá dentro da minha mochila o iPhone Olha 11. aí. Eu virei pra ele, ele falou assim, mano, mas a gente não tem equipamento, brother, vamos pegar o iPhone, um tripé e a Ótimo. gente vai fazer. Ótimo. E depois, assim, a Você gente... aplicou uma técnica do sucesso bem aí. A gente faz aquilo que a gente tem de onde a gente está. Isso é o primeiro passo para poder conquistar um sonho. Eu vou esperar ter câmeras de última geração, microfone de última geração. Meu amigo, você nunca vai conquistar um sonho dessa forma, se você Não. pensar muito na frente. Então, é isso, um passinho de cada vez. Não, Conta mais. e eu complementei pra ele. Eu falei assim, ele perguntou, mas e depois? A gente troca a roda do carro em movimento. Isso, depois a gente vê A gente depois. vai vendo e o negócio cresceu de uma maneira tão assustadora que ele não estava acompanhando uma hora. Ele começou assim, caraca, calma aí, o que tá acontecendo? Que legal, que legal. E a gente foi pro quarto da minha casa e eu falei assim, cara, eu acho que a gente tá muito empresarial, a gente tem que sair para um estúdio profissional. A gente alugou o estúdio, onde a gente alugou o estúdio, tinha um estúdio que era o dobro do tamanho do lado. Eu virei pra ele e falei assim, esse estúdio vai ser nosso. Vai. Onde a gente tá? É, isso aí. Então, você vê? Você tem que ter muito cuidado com aquilo que você sonha. Yeah. Então, é muito importante que, primeiro, a gente sonhe grande. Não vai conquistar um sonho no futuro, a gente venha desse sonho. Ou seja, Ludmila, eu não tinha a menor condição, mas eu vou desenrolar, eu vou fazer. Então, eu vou ser isso, porque tá em mim, eu quero. Então, valorize seu sonho, venha desse sonho, seja esse sonho hoje. E aquela frase de you fake until you make é péssima, esqueça. Você não tem que fake nada na sua vida, porque se você fake alguma coisa na sua vida, você vai continuar fake pro resto da vida. Por quê? Porque, olha só, a gente não tem que pretender alguma coisa. A pretensão, a mentira não leva ninguém a sucesso nenhum. Você tem que ser honestamente dentro de você. E a gente não é perfeito. A gente tem erros, a gente tem falhas, a gente tem fracassos, a gente tem histórias de erros. Se perdoe, entenda que você não é só a história, você não é seu passado. Você pode sim evoluir, corrigir, aprender com seus erros. E aí você tem que confiar em você. E tem que ter certeza, Daniel, que vai chegar uma questão de tempo. Eu não tinha dúvida. Tudo na minha vida, Daniel, eu tinha esse já bem detalhado, esse sonho. E eu nunca tive dúvida. Eu nunca tive dúvida quando eu ia chegar nos meus 10 mil, fiz acontecer, acordava 4 horas da manhã, que eu tinha, bom, sempre me virei.
Nunca tive dúvida quando cheguei aos 50, nunca tive dúvida quando cheguei aos 100. Nunca tive dúvida das coisas que eu ia conquistar. Até meu namorado, que novo agora, que eu arranjei há um ano atrás, namorando. Até meu namorado, o carro que ele veio, que ele tem, tá lá no meu, é o carro, é um dos carros do meu sonho. Cara, massa. Aquele tal de Bronco. Eu nem sei, eu sabia o nome do carro, mas ele Nem tava eu no sei meu que carro é. Vision. É tipo um Jeep, é tipo um Jeepão grande, bonito. Tava no meu Vision Board e eu, sabe? E eu ficava vendo aquilo, visualizando, agradecendo a Deus, porque eu já recebi, né? Tudo aquilo. Você atrai. E aí vem pra você. Então não defina metas e tempos. Sonhe grande e deixa que o tempo, deixa o como, deixa vir pra você, fluir pra você, porque você é um instrumento de Deus, não é? Sim. Então deixa que ele haja, não é você que é o responsável 100%. Para eu ter meu negócio hoje, que fatura o que fatura e transforma a vida das pessoas como transforma, não sou eu. Não só sou eu. Estou sendo Sim. um Você é o instrumento de canal de Deus. bênção. E através da minha vida, ele está transformando a vida de outras pessoas. Tá? Então é muito importante que a gente entenda que a gente é um fluxo da vida. Massa. Né? A vida não é para mim, não é por mim, é através de mim. Nós somos co-criadores. E nós somos capazes de fazer o que a gente quer. A gente co-cria a nossa realidade. Basta tomar decisões assertivas, com riqueza de detalhes, trabalhar em você para que você tenha essas habilidades. E se você não tiver, construa, vá atrás de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, que é o principal, é o passo número 1. Meu passo número 2 foi achar um mentor para quando eu disse que eu queria os 10 mil por mês, e eu vi aqui o meu primeiro mentor chamado Richard, o segundo mentor para negócio, né? Primeiro para negócio, mas o meu segundo na ordem aí. E aí ele veio lá, como ensinar, nananã, para poder ganhar 10 mil por mês. Falei, cara, eu vou falar com esse cara. Aí eu entrei lá no Instagram dele, comecei a conversar, americano, que eu nem conhecia, mas eu tava irradiando essa frequência na pergunta todo o tempo. E esse cara veio, aí eu vi que ele também era um cara cristão e tal. Aí eu falei assim, gente, quer saber? Eu vou conversar com esse rapaz, vou ver. E transformou a minha vida. Em 15 dias, não era um mês, não. Em 15 dias eu fiz meus primeiros 10 mil. 21 dias, pra falar a verdade. Aliás, 15 dias eu tava fazendo 10 mil. Em 30 dias eu fiz 21 mil. Isso mesmo. Em 3 meses fiz 50 mil. Depois que eu tava com ele. Massa. No Sensacional. segundo ano, investi em mais uma mentoria com ele, que foi $31 mil, para ver a operação de negócio, para poder ver mais aprofundado, para poder saber mais por dentro como é que era a empresa deles. Ele era um rapaz de menos de 21 anos de idade, Nossa. ganhando $700 mil por mês, como coach. Eu falei, cara, se esse cara ganha, por que eu não posso ganhar? Não sou menos merecedora, eu sou filha de Deus. E ele me ama também. E o mais importante não é um olhar com inveja, é um olhar com. Nunca. Porque as pessoas elas olham às vezes com inveja. E a inveja é o sentimento errado que a gente tem que ter nesse momento. Você não A conquista gente, assim, nada com cara, inveja. admitir a nossa humildade e falar assim, cara, eu sou capaz demais, eu preciso melhorar. Onde? Qual é o caminho, Senhor? Exato. E ver as É, pessoas que têm mais que você como uma inspiração e nunca na inveja. exatamente. Porque a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai o que a gente é. Sim, sim, exatamente. Se A gente você é é imã do que a gente é, invejoso, você exatamente. vai atrair só invejoso pra você. Isso aí, cuidado. E eu falo, assim, usando a passagem bíblica, eu falo bem assim, que os negócios da nossa vida, e no geral, o business, é como Davi e Golias. Mas, Daniel, mas por que Davi e Golias? É porque se Davi não tivesse fé, e se ele tivesse fé e não tivesse jogado a pedra, nada aconteceria. Exato, ótimo. Então você tem que acreditar e jogar a pedra. Você tem que acreditar e ir. Meu irmão, você Ótimo. tá com condição? Você tem as ferramentas? Não, não tenho, mas vou. Isso. Não se pergunta o como, Não sei como, mas mas, vai. mas vou. Eu tenho só uma E é pedra na minha isso. mão, ele vai lá e Eu joga. só tenho um iPhone Sabe, 11 e vou. sabe, ó, excelente. Isso aí é o poder que a gente tem de realmente. É como o milagre acontece. As pessoas acham que o milagre acontece através de, vem aqui, eu quero milagre, reza, ajoelha no chão, mas não toma uma ação Ai, pra ter um resultado diferente. Não vai acontecer milagre com você desse jeito, tá Deus bom? manda pessoas, mas se você também não estiver Sabe preparado. como é que Deus faz milagres? Tá na Bíblia também. O que Sim, que Jesus falou? Pedro chegou e falou assim: Olha, estamos preocupados. Eu vou encerrar porque eu tenho que viajar, tá, gente? sim. Senão eu perco meu voo. Ele falou o seguinte: é, Pedro falou para Jesus: Jesus, eu estou preocupado, porque está na época de pagar as taxas e nós não temos moedas de ouro. Uhum. O
que Jesus fala para Pedro? Não lembro. Vá pescar. Sim, sim, sim. Ele fala para Pedro, vá pescar. Por que ele fala para Pedro, vá pescar? Tem 2 pontos fundamentais aí de como acontecem os milagres. O primeiro, ele fala o seguinte: vá pescar. É ação, né? Sim, a ação do jogar a pedra. Segundo, ele fala para Pedro que era quê? Era pescador. Sim, Para ele fazer algo que é do talento dele, do sim. dom dele, que era o que ele sabia fazer. E manda ele fazer alguma coisa que é do dom, que está alinhado com o seu Propósito. propósito. Sensacional. Vá pescar, porque é o que você sabe fazer. A gente, às vezes, faz tudo menos aquilo que a gente sabe fazer. Perdemos tempos em Perdemos tempo com coisas que não tinha nada a ver. Então ele manda o Pedro pescar. Pedro pesca, pá! O que vem? O primeiro peixinho que vem, quando ele abre a boca? Uma moeda de ouro. Aí vem o milagre, né? Então o milagre vem através da nossa ação. O milagre vem através do alinhamento da gente com o nosso dom. A gente pode ganhar dinheiro com várias formas. Mas quando a gente ganha dinheiro vivendo do nosso sonho, vivendo do que a gente ama fazer, aí é mais gostoso, é mais leve, porque não é um trabalho, é o Cara, nosso sonho. Nossa, não fala não. Isso aqui é totalmente diferente do que a gente faz hoje. Eu faço com alegria, eu faço com ânimo. Na fase pior que tinha, pra mim isso aqui era meu refúgio. Era a minha libertação dos meus problemas. Eu falei assim, cara, eu vou pra lá. E eu chegava marrento, cabeça baixa, com raiva, mas por causa dos problemas. Mas aí eu começava a conversa e o clima mudava e a sintonia trocada, ficava aquela coisa maluca e todo mundo se conectava. Chegava no final do podcast, a pessoa no feedback, cara, vocês têm energia foda. Legal, Caraca, tá que maneiro vocês e tal. Pô, Bom. aquilo era satisfatório. Aí eu voltava assim pra casa, mano, eu sei o que eu tô fazendo, É eu a tô no sua caminho certo. frequência. Perfeito, é ótimo. Lu, Ludmilla, eu tô... mania de abreviar. Mania de abreviar. Eu sou do mesmo jeito, pode ficar à vontade. Ah, não, Lud, show. pode chamar, Lud. Assim, foi uma honra te conhecer. Eu merecia. Obrigada, muito bem. Eu merecia. Merece mesmo. Eu sei que Deus tá colocando a gente aqui, colocou a gente aqui e tá colocando pessoas pra falar com a gente, porque a gente precisa. Por um propósito, nada por acaso. Entendeu? E a Regi foi como é que fala? A fechadura. E vocês estão sendo a porta junto com ela ali. O negócio tá meio que tá saindo do nosso controle já, né? Foi assim, caraca, a roda com carro em movimento. Sucesso. Isso aqui não existia. Isso aqui a gente nunca imaginou que seria capaz de fazer. Microfone sem fio, suporte, equipamento, sabe? Então, assim, muito obrigado por dar esses minutinhos de atenção pra gente. Muito obrigado por estar participando do De Rocha, enriquecendo a gente com conhecimento, enriquecendo aqueles que vão nos assistir com conhecimento, principalmente mostrando para eles que todos são capazes de atingir seus objetivos. Isso. Claro, independente da sua crença, você tem que acreditar, cara, que Deus tem que estar no seu propósito, porque sem propósito definido, claro... Não tem sucesso pior do que um sucesso sem propósito. Entendeu? É fazer algo por fazer. Então, aí você vai ser escravo do seu trabalho. E de verdade, obrigado mesmo do meu coração. Obrigada eu. Gente, olha, esse episódio foi gravado. Estamos aqui no Atlantic City. Espero que vocês curtam muito, muito, muito de verdade esse episódio. A Ludmilla, ela tem uma vibe incrível. Pô, foi pouco tempo, mas foi 30 minutos como se fosse 3 dias. De tanto conhecimento, de tanta mindset inserido de uma maneira clara, simples, que com certeza vai enriquecer cada um de vocês que assistir esse episódio. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Olha, quem quiser falar comigo também, já abrindo espaços, tem o meu Instagram, que é o @ludmillapalhano.psiquiatra. Eu tenho também um canal do YouTube, chama Ludmilla Palhano, onde eu falo sobre vídeos motivacionais, eu falo um pouquinho sobre ferramentas do sucesso, fundamentalmente, do ponto de vista da nossa mentalidade, tá bem legal. Podem visitar lá e se inscrever, como diz, né? Se inscreve no canal. Se inscreve, marca para os amigos, vai lá no Instagram, dá um follow também. Quem vier do podcast como é que fala? De RochaCast. RochaCast.
Então, quem vier do De Rocha Cast, já manda um hashtag lá pra mim. Olha, eu estive lá no De Rocha Cast. Que aí pode ter, né? De repente, né? A gente pode até ter uma relação especial, alguns descontos, alguma coisa Olha, assim. Olha, poder. ó. Né? Então, é. Fala lá comigo, pessoal. Não, vai ser um prazer conhecer cada um de vocês que vem aqui do De Rocha Cast. É um prazer enorme. E olha, vai ser só a primeira vez, a gente ainda vai se encontrar algumas outras Tenho vezes, com mais certeza. tempo. Eu tenho certeza. Gente, muito obrigado. Boa noite. Fiquem com Deus e bye bye. Fique com Deus.